A gente é motivo de alegria estar reunidos aqui para adorar o nosso Deus e também partilhar e mostrar que estamos distantes, mas não isolados. E a gente vai começar com um cântico e a nossa irmã Rebeca vai desmutar o microfone dela e vai cantar para a gente o canto inicial, Deus é Amor. E eu vou projetar aqui na tela agora para a gente acompanhar junto. Todo mundo consegue ver? Consegue ver, Moroni? Sim. Ok. Pronto, então vou... Rebeca, é com você o cântico. A Rebeca está? Acho que ela caiu, Thiago. Aqui não está aparecendo, não. Acho que ela caiu. Então alguém pode puxar o cântico, porque eu não sou muito bom em puxar cântico. Arrisquemos a cantar por amor. Então cantemos juntos e juntas. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Amém. Nesse momento, vamos ter a leitura do Salmo pela nossa irmã Laisa. Pode desmutar o teu microfone e fazer a leitura para a gente? Boa noite. Fiz juízo e justiça, não me entregue aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operários, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso, estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda. Agora, o nosso irmão Douglas, para a leitura de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. A palavra de Deus, escrita na carta de Tiago, capítulo 3, versículos do 13 ao 18. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.
Palavra do Senhor. Temos graças a Deus. A mensagem de hoje vai ser trazida para nós pelo nosso irmão Nelson. Nelson, você está... Obrigado, Tiago. Eu acho que algumas pessoas me conhecem, mas outras não. Mas para quem não me conhece, né, eu me chamo Nelson. Eu sou aqui da Missão do Bom Pastor, aqui em Vitória, no Espírito Santo. E primeiro, assim, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui partilhando com vocês hoje essa reflexão e estar aqui junto com a juventude. Eu acho que nesse primeiro encontro, né, que a gente está participando de uma forma mais ativa também. E assim, gente, é interessante eu deixar claro que eu não sou teólogo, então não esperem, né, algum tratado teológico ou algo desse tipo. Eu sou leigo, né, mas é isso, vamos lá. Essa carta de Tiago, né, muito provavelmente foi escrita pelo Tiago, aquele que é irmão do Senhor, irmão de Jesus, né, segundo historiadores, segundo estudiosos dizem, né, e também que era o primeiro, né, o líder da igreja de Jerusalém, e possivelmente também era aquele mesmo Tiago que Jesus chama de filho do trovão, né. Então, assim, isso eu acho que talvez faz bastante sentido, porque a gente nota na fala dele e na forma, né, que ele tem de se comunicar, não só nessa passagem, né, do capítulo 3, do 3 ao 18, mas também em toda a sua carta, né, em todo o seu escrito, porque ele tem essa força, né, na fala, ele tem esse direcionamento bem incisivo, né, essa fala bem forte também. E essa carta parece ter sido escrita num contexto de perseguição e de dificuldades, mas também de desenvolvimento, porque ele no capítulo anterior, né, de uma forma bem direta e prática sobre o que ele quer ensinar, os conselhos dele não deixam muitas dúvidas, né? Mas a gente percebe que no contexto anterior ele trata sobre a fé. Só para a gente contextualizar assim essa mensagem que ele está trazendo, ele fala sobre a fé, né? E dessa forma bem incisiva, dessa forma bem direta. É interessante a gente pensar também e atentar para o texto que ele fala, assim como a sabedoria, né, que é o tema mais direto que esse texto trata, ele fala anteriormente que a fé ligada com essa passagem da sabedoria, ela não seria vista ou reconhecida com palavras apenas, mas também com práticas, né? Então a gente percebe, né, que no decorrer do desenvolvimento desse texto e nessa mensagem que ele quer trazer, ele puxa muito para essa questão, né, da prática, né, do fazer de fato, né, do demonstrar de fato. E essa fé seria reconhecida não com obras ou ações, seria reconhecida com obras e ações, né? Nesse contexto de teoria e de prática, ele também trata do tema que a gente leu, né, que o Douglas leu há pouco. Ele fala também anteriormente do uso da língua, né, que seja bom ou ruim, fazendo essa dualidade, né, entre as escolhas que a gente pode ter, com as ferramentas que a gente tem, né, se fazer algo bom ou algo ruim. E a língua, né, falando da palavra, né, poderia abençoar ou amaldiçoar. E depois de um discurso bem claro e cheio de exemplos de personagens do Antigo Testamento sobre a fé e como podemos construir pontes ao fazer uso correto da palavra, né, da língua, ele chama atenção sobre as sabedorias, né? E esse é outro ponto também importante a gente destacar e atentar, que ele faz de novo essa dualidade, né? Antes ele tratava sobre a língua, sobre o poder da palavra, né, de algo bom e ruim que poderia sair a partir do bom uso da palavra, da língua, e agora ele vem de novo, né, e trata sobre a sabedoria, né? Muito possivelmente, né, o texto dá a entender nesse contexto que ele estava se dirigindo à liderança da comunidade que ele fazia parte, né? Ou as pessoas que ele tinha intenção de alcançar com essa carta, né? E ele fala, né, a existência entre a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. E da mesma forma ele mantém aquele discurso prático e direto, né? E questiona bastante a sua comunidade, né? Ele pergunta, né, de uma forma bem direta: há entre vocês alguém sábio e prudente? Ele começa assim, né, esse capítulo, fazendo essa pergunta: há entre vocês alguém sábio e prudente? E então a gente percebe que ele não só requer a sabedoria, mas também a prudência. A gente se atenta para essa questão, né, o foco que é a sabedoria,
e de que forma que essa sabedoria é conduzida, de que forma que ela é colocada, mas ele também puxa para uma outra questão, que não é só importante a necessidade da sabedoria, mas também que essa sabedoria vem acompanhada de prudência, né? De forma certa de agir, né? Da forma correta de se conduzir as coisas. E aí a gente percebe que uma vem acompanhada da outra, que uma não está descontextualizada da outra, né? Que as duas estão juntas ali. E é interessante a gente pensar para onde, né? E a partir de que ponto que ele quer partir para falar da sabedoria, e que ele fala, né, da sabedoria terrena, da sabedoria humana. E aí ele vem explicar a sabedoria humana, falar dela, né, nesse sentido de que ela não é a correta, né? Não é a que a gente deve se espelhar. E a gente hoje também, a gente vive num mundo capitalista, nesse sistema, né, que impera o capital, né, que as pessoas são julgadas a partir do que elas têm, a partir de quantos diplomas que elas têm, a partir de quantos bens ela tem, de posses. Não que essas coisas sejam ruins, né? A gente não está querendo dizer que estudar, ter títulos seja uma coisa ruim, não é nem um pouco. Porém, ele vem dizer que a nossa sabedoria não se deve ser baseada naquilo que a gente aprende na forma humana, né? A sabedoria que ele está tratando aqui, ela não vai ser aprendida na universidade, ela não vai ser aprendida na escola, nas academias, né? Então, as pessoas não devem ser classificadas por seus títulos acadêmicos ou pelo seu conhecimento secular, porque a outra sabedoria que ele vem trazer, que ele vem tratar, não vai ser conhecida nesses lugares, né? Ela não vai estar ali presente. Elas não vão ser a fonte dessa sabedoria que ele vem sugerir, que ele vem tratar, né? E esses são pontos necessários, trata, né? E ainda de forma prática, a mensagem, como eu disse, ele é bem direto, aponta uma chave para entender. Mas não só entender, mas também aplicar na nossa vida, que é demonstrar, né, através de atos, né, verdadeiros, a sabedoria. Dessa forma que ela pode ser vivida, que ela pode ser demonstrada e que ela vai ser vista. Assim como nos capítulos anteriores, ele puxa, né, falando sobre a fé, sobre essa questão de que a fé sem obras ela seria morta, sem demonstrações, né, sem ações práticas. E aí, falando sobre a sabedoria, ele ainda continua nessa temática, né, de que a sabedoria vai ser vista, vai ser espalhada, ela vai ser comunicada de uma forma prática. Ela não pode ser proposta somente, né, pela língua, pela boca, naquilo que a gente fala, o que a gente acha, mas ela deve ser baseada em boas ações. Porque sem prática, essa palavra não vai fazer sentido, né? Então ela deve se exemplificar, ela deve ser tratada através de bons exemplos e ações que vão dar sentido ao todo, que vão fazer reais e verdadeiras as palavras do discurso. Bons relacionamentos e demonstrações verdadeiras acompanham as pessoas que de fato buscam e vivem a sabedoria. E aqui é interessante a gente observar também que os exemplos são carregados de ações. As pessoas que se julgam sábias e inteligentes devem ter, então, em mente essas posturas, demonstrando de forma verdadeira e não fingida. Vale ressaltar também que essa vivência deve também se estender não só no trato com as pessoas de fé, da nossa comunidade de fé, nos meios que a gente vive, enfim, da nossa família, mas principalmente no mundo, né? A gente deve também levar em conta essa sabedoria, que aqui ele fala bem especificamente de uma forma tratando na igreja, no ambiente eclesial, ali na sua comunidade, mas é interessante também a gente perceber e lembrar que a sabedoria também é tão importante quanto no meio secular, né? Nos meios que a gente vive e também nas decisões que a gente vive. A gente estava falando antes aí no bate-papo, enquanto a reunião não começava, sobre alguns grupos, né, mais extremistas, alguns grupos que fazem algumas opções erradas, né, em relação à política e até à vida da igreja também. Então, aí a gente também percebe, nota, né, essa falta de sabedoria, né? Aonde que esse povo foi buscar, então, essa sabedoria, né, essas escolhas, essas formas de pensar? Então, a gente observa que de Deus não foi, né? Então, onde que foi a fonte deles, né? Quais foram os discursos que eles tomaram para que eles pudessem fazer desse discurso deles a prática? Porque, na maioria das vezes, bons, né? Eles não são, né? O resultado de tudo isso está aí, né? Que a gente percebe na política, né? No meio social, a gente tem visto tanta coisa errada acontecendo e justamente pela falta de sabedoria, né? E não pela busca real da sabedoria que vem de Deus. E assim como a gente deve viver também nos ambientes religiosos, né, na nossa vida também, mas também nos espaços que a gente está inserido. E aí, dando continuidade na carta, ele vai elencando alguns sentimentos, algumas posturas que ele diz que são erradas, né, que são fruto dessa sabedoria terrena, que não vem de Deus, né?
né? Então, aí ele cita a inveja, a rivalidade, o ressentimento, sentimentos tão próprios, né, do ser humano, que fazem parte da gente, né, dentro dessa nossa natureza, nessa dualidade, né, do bom e do ruim. Então, a questão vai estar aonde que a gente permite que esses sentimentos se desenvolvam, né? Até onde a gente vai permitir que esses sentimentos passem a fazer parte das nossas ações. Até onde a gente vai permitir que esses sentimentos e esses pensamentos e essas acompanhem a gente na caminhada. A inveja, a rivalidade, são todas palavras que ele vai elencando no texto, né? Então, isso a gente percebe que, muito provavelmente, na comunidade que ele estava tratando ali, surgiram esses problemas, né, de inveja, já que eles estavam nesse contexto, ao mesmo tempo de um provável crescimento, porque eles estavam buscando por pessoas que poderiam ser mestres, pessoas que poderiam, mas aí ele percebe também que junto a isso, né, junto ao contexto de perseguição e ao mesmo tempo também de crescimento, porque a perseguição muitas vezes também produz o crescimento, havia esse sentimento de inveja, de rivalidade, o ressentimento, né? E ali essa coisa vinha fazendo mal para a comunidade, né? Aquilo ali vinha atrapalhando o desenvolvimento deles. Então, esses sentimentos não devem ter espaço na nossa vida e nem na caminhada das nossas vidas, né? Enquanto pessoas de fé ou no meio secular também, como eu disse. Devemos ter sempre em mente que é necessário, não só necessário, mas também que é possível permitir que eles encontrem brechas na nossa vida. Então, é nossa parte, nosso dever identificar onde que a gente ainda permite que esses sentimentos façam parte. Porque nós somos seres humanos, né? Então, é possível que isso aconteça, né? Mas é muito também aonde na nossa caminhada esses sentimentos têm encontrado espaço, aonde que eles têm tomado o espaço que a verdadeira sabedoria deveria estar ocupando, né? E a gente sabe que tudo vem do Senhor e tudo pertence a Ele, né? Assim como diz o responso que a gente fala logo após a apresentação das ofertas, né? Tudo vem de Deus, tudo parte dele e tudo que a gente tem vem dele também. Então, é dele que tudo acontece. Então, se há algo de bom acontecendo, isso é para ele, né? É por ele também. Então, as rivalidades, as invejas precisam ficar para fora do nosso meio. Elas precisam ser excluídas do nosso meio, pois nos dividem e nos afastam do propósito de sermos em Cristo irmãos e irmãs, corpo e família. Então, a gente percebe que esses sentimentos, né? Não só tratando, né, da questão dos espaços religiosos que muitas vezes é comum de acontecerem, né? Porque a gente é ser humano, então a gente está suscetível a esses. A gente também perceba onde que eles estão, aonde que eles estão crescendo e em que momento a gente percebe que eles estão ali tomando lugar que não deveriam estar, né? E logo após destacar todos os sinais da sabedoria humana, né? A sabedoria humana provoca, ela produz esse tipo de fruto que são esses que a gente acabou de citar, a rivalidade, a discórdia, né? E então, logo após, o Tiago fala sobre essas consequências, né? Mas ele também fala das características que vêm de Deus, das características que vêm a partir da produção da própria sabedoria divina, né? E ao usar exemplos bons e ruins, percebemos então que a sabedoria que vem de Deus se manifesta na nossa prática, nas escolhas boas e corretas. Então a gente logo identifica, se eu estou tendo sentimentos de rivalidade, de inveja, eu estou produzindo frutos da sabedoria ruim, da sabedoria terrena, daquela que é produzida a partir da natureza humana, e não daquela que vem de Deus. Assim, a sabedoria que vem de Deus, ela é limpa, pois vem dele. Não é algo que se alcança simplesmente com o conhecimento terreno, humano, ou o nosso próprio esforço, né? O Evangelho nos chama a ser mais humanos e parecidos com Jesus, ou seja, não ser pessoas autoritárias, inflexíveis, sem misericórdia e parciais. Paciência, compreensão, reconciliação, misericórdia são bons frutos e exemplos práticos da vida e da forma de agir de Jesus. A gente percebe em todo o caminhar de Jesus, em todo o desenvolvimento do seu ministério, esses foram fatores que marcaram a vida dele, que foram fatores-chave, né? Que a gente identifica, né, no Evangelho, em todo o desenvolvimento do texto de Tiago também, como ponto-chave para a gente identificar a sabedoria de Deus e não só identificar, mas aplicar ela também, né? Como eu disse, Tiago é bem incisivo, né, na questão do discurso e da prática. Ele fala, olha, não adianta vocês falarem, não adianta vocês serem bons mestres, bons acadêmicos, é muito bom isso, mas se todo esse discurso não vier acompanhado da prática, né? Que são justamente esses pontos que a gente disse, né? A paciência,
a compreensão, sentimento de reconciliação, misericórdia, e devem também ser a base da nossa sabedoria, ou da nossa prática da sabedoria, né? Porque a gente tem que lembrar dessa questão. Não adianta só ser sábio, né? Que a sabedoria ela é acompanhada da prudência e também da prática, né? Até porque mesmo que se eu for sábio e não colocar essa sabedoria em prática, também não vai adiantar em nada, né? Ela não vai estar sendo manifestada, ela não vai estar sendo utilizada, ela não vai estar sendo aplicada. Então, eu não só é necessário ter essa boa sabedoria, mas também lembrar que eu preciso aplicar ela em todos os momentos da minha vida. A sabedoria que vem de Deus, ela nos chama a fazer comunhão, ela nos chama a partilhar o pão. E que, por sua vez, se torna real nos gestos solidários e permitem que a gente viva na mansidão e na paz. Tiago finaliza com um exemplo que a prática da sabedoria do alto é também uma semente. A gente percebe bem ali no último versículo, no versículo 18, que Tiago fala, depois de toda essa exortação de lembrar da gente que a sabedoria provém de uma prática e que essa prática ela não é aprendida nos meios humanos, ela não é aprendida segundo a lógica humana, então deve haver essa subversão da lógica humana, né? Que a sabedoria vem de Deus, a sabedoria vem do alto, né? Que ela deve ser buscada do alto. E aí, depois de elencar todos esses pontos, né? Dentro dessa dualidade do bom e ruim, do compreensível e incompreensível, do limpo e do não limpo, do limpo e do sujo, da falta de misericórdia, da falta de inflexibilidade, com a paciência, com a compreensão e com a reconciliação, Tiago vem e diz lá no versículo 18 que todas essas coisas, que todos esses sentimentos que devem estar presentes e serem prática nossa no dia a dia, em todos os espaços que a gente vai estar inseridos, não só nos nossos espaços de fé, não só nas nossas comunidades. E aí ele nos diz que todos esses sentimentos, que toda essa prática, no fim de tudo, produz frutos de justiça. E Jesus também disse, né, no Evangelho, no Sermão da Montanha, que bem-aventuradas as pessoas que têm sede e fome de justiça. Então ali a gente percebe que toda essa prática faz parte de todo um contexto também, de que toda a nossa justiça ela também precisa vir acompanhada de sabedoria. E essa sabedoria não é humana, não é terrena. Porque se fosse, ela não se tornaria real. Ela não teria a ver com a proposta de Jesus, com o segmento de Jesus. Ela seria a mesma reprodução dos esquemas humanos. Então essa sabedoria precisa ser praticada, ela precisa ser buscada do alto, para que, de fato, ela dê frutos de justiça. E esses frutos de justiça precisam ser sábios. Sábios porque vêm de Deus e não da lógica humana. Senão a gente estaria continuando, né, a reproduzir todos os esquemas e esses sistemas que produzem morte. Depois de semeada, ela produz frutos de justiça, resultado prático de quem, de fato, escolheu ser parte do segmento de Jesus. Então, o que Tiago hoje traz para a gente nessa palavra, eu acho que é justamente isso. A gente se atentar a buscar o conhecimento humano, a gente buscar o conhecimento nas faculdades, nas academias, mas a gente também se lembrar dessa coisa bem simples, que é a prática, né? De lembrar do outro e da outra, e olhar para as pessoas com olhar de misericórdia mesmo, com olhar de reconciliação. E misericórdia a gente fala muitas vezes pensando que é simplesmente perdoar, simplesmente esquecer, eu perdoo você, mas tudo bem, né? Vamos continuar seguindo aqui, mas eu não quero me envolver com você. Mas aí a gente volta a olhar para nossas comunidades, né, para a nossa igreja, vamos dizer, igreja no sentido pleno, no sentido mais amplo, e como que eu vou ter, de fato, uma reconciliação com meu irmão, com a minha irmã, dizendo que perdoou ele se eu não vou ter comunhão com ele? Para onde eu vou fugir? Né? No momento ali da comunhão, na hora do abraço da paz, por exemplo, em outros momentos da vivência da vida da igreja, da vida litúrgica, para onde que eu vou fazer? Eu vou fugir? Eu vou para o outro lado? Então, não tem como a gente continuar seguindo essa regra e essa prática dessa sabedoria terrena, que diz, permite, né? Tudo bem, esquece, perdoa, mas, né? Você não precisa estar tão perto ali. Sim, é difícil, é duro, mas eu acho que talvez não seria tão fácil, né? Por isso, eu acho que o cristianismo é algo desafiador para a gente, porque ele nos desafia, ele justamente inverte a lógica de que quem me feriu tem todo o direito de que eu vá para essa pessoa e não dê a ela o perdão, que ela me feriu, então estou na minha certeza, né? na minha vontade ali de algo correto, e eu estou simplesmente devolvendo. Então não, Tiago já vem revertendo, né? Já vem mudando toda essa lógica, que a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente da sabedoria terrena. Ela parte desses princípios, né? De conciliação, de misericórdia, de paz, e não só dessa sabedoria que vem, né, de uma forma prática também, mas também que ela é prudente. Então a gente precisa agir com essa prudência. Então ele vem chamando a gente para essa prática, né?
Assim como ele falou da fé, que a fé não deve ser só falada, não de eu creio em Deus, mas se eu não cuido do meu irmão que passa fome, de que que forma que essa fé é de fato demonstrada? De que forma mesmo essa fé é praticada? De que forma então a sabedoria é praticada se eu não busco a reconciliação, se eu não busco o perdão, se eu não busco a misericórdia, se eu não produzo bons frutos? Se a minha justiça ela ainda é vazia, se ela ainda carece da sabedoria de Deus. Então, eu acho que o que Tiago traz para a gente hoje, de novo, é chamando a gente dessa forma bem incisiva, como eu disse no início aqui, se for o mesmo Tiago, né, de acordo com os estudiosos, com os teólogos, muito provavelmente era o Tiago, irmão do Senhor, aquele que foi chamado de filho do trovão, justamente por esse temperamento mais direto e incisivo que ele tem. Mas é bem interessante a gente pensar que esse texto é um texto tão simples, mas ao mesmo tempo é um texto tão prático, que ele não deixa muitas dúvidas do que a gente deve fazer. Então, ele justamente traz a gente para essa realidade, ele chama a gente a se auto-reconhecer, a se auto-analisar nessas questões, nesses exemplos ruins, e depois ele vem falar para a gente dos exemplos bons, e aí ele dá essas dicas para a gente, né? A paciência, a compreensão, a reconciliação, a misericórdia, são exemplos práticos, né? Todos dos segmentos de Jesus, e que são também exemplos que a gente deve tomar, né, como pessoas cristãs, né, e pessoas que fazem parte do movimento de Jesus, pessoas que fazem parte de comunidades de fé. Então, esses exemplos devem ser colocados em prática, né? A gente deve trazer, então, essa sabedoria que produz frutos e produz frutos práticos, não só frutos teóricos. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, para conversar com vocês e partilhar com vocês. Gostaria de agradecer ao nosso irmão Nelson por partilhar essa reflexão conosco e possamos não só internalizá-la, mas também praticá-la, que foi o foco principal. Nesse momento, vamos ter um cântico com a nossa irmã Rebeca, e eu vou disponibilizar agora em tela. Rebeca, você pode abrir o microfone. Acho que já abri. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Gostaria de agradecer a irmã Rebeca e convidar o capelão da juventude, o reverendo Moroni, para fazer as intercessões. Pode pausar o seu compartilhamento, Tiago? Acho que é melhor para a gente conseguir ver. Neste momento eu vou pedir, vou estar abrindo o microfone de vocês, que é o momento de orações. Aqueles que desejarem fazer alguma prece, podem escrever no chat que eu leio, ou podem colocar as suas intenções
pelo microfone mesmo neste momento. Gostaria de pedir pela nossa juventude diocesana e também a juventude nacional os nossos desafios. Agradecer pelo aniversário da nossa diocese, que está se aproximando, 70 anos, da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, por essa abertura, protocolo de abertura gradual, que Deus possa estar inspirando e orientando os nossos bispos, bispas, clérigos e clérigas. Pela saúde do reverendo Ivaldo, sua esposa Marli, pelo meu irmão Gerson, primo, pelo nosso irmão Moraes, José Moraes, lá de Nova Lima. E pelo Eduardo Weisinger, da Paróquia de Todos os Santos, Niterói, que está se restabelecendo. Pela Rayane Denilza, também que está se restabelecendo no procedimento. Nossa irmã Lavínia... Perdão. Pode falar. Nossa irmã Lavínia pedindo orações no chat, pelo lar Alice Kinsolvin e pelo lar Cristão Matilde de Oliveira. Eu queria pedir pela minha vida e pela saúde da minha família também. O reverendo Abimael, essa semana, pediu que a gente rezasse pela Deise, que não está muito bem. E alguns dias atrás aqui também eu pedi que os irmãos e irmãs rezassem por um diácono da Igreja Católica Romana, que a gente tem alguns trabalhos ecumênicos, mas infelizmente ele faleceu ontem com a Covid. E gostaria que os irmãos e irmãs rezassem pela família, em menos uma voz, para falar e para anunciar o reino de Deus. Que a família seja consolada e seja tocada. Quero pedir oração, no caso, essa semana, dia 29 de julho, é aniversário de Maria Helena, que eu considero Maria Helena patrimônio da Igreja Anglicana. Aqui no Rio de Janeiro, toda vez que a gente tem alguma coisa para fazer na igreja, em qualquer igreja, Maria Helena, basta ligar para Maria Helena, ela vai chegar, Super Maria Helena vai chegar para ajudar, para trazer alguma coisa. E eu quero muito agradecer a Deus pela vida de Maria Helena. Tá? Ela nunca está aqui porque ela ainda é do movimento dos sem WhatsApp, sem internet. É por isso que ela não participa aqui com a gente, tá? Quero agradecer a Deus a vida dessa nossa irmã. No chat, o reverendo Luiz Coelho pedindo orações pela sua mãe, Léa. A nossa irmã Lavínia pedindo orações também pela dona Terezinha, do ponto missionário de Santo André, em Guaíba, né, que está com problemas de saúde. Nosso irmão reverendo Robert está com a mão levantada. Deseja fazer algum pedido? Na verdade, eu nem ia usar a voz, não. Eu estou com a garganta muito inflamada. Oração pela minha vida e saúde, muita gripe, enfim. Não estou bem de saúde. E também, como o bispo mencionou, nosso irmão José Moraes, aqui de Nova Lima. Eu queria pedir pela saúde de todas as pessoas, de maneira geral, para as pessoas que estão trabalhando, mas em especial pelas pessoas que estão quarentenadas também, né? É notório que eu acho que nessa altura do campeonato já vai batendo uma certa exaustão, mas que a gente possa encontrar ânimo aí para seguir nessa batalha.
Santo Deus, te damos graças por estarmos aqui reunidos hoje na tua presença, como diocese, podendo partilhar da comunhão fraterna com nossos irmãos e irmãs, podendo partilhar da tua palavra, podendo partilhar do teu louvor, podendo partilhar também as nossas angústias, nossas necessidades e nossas esperanças. Te pedimos, Deus, por cada um dos pedidos aqui feitos, pelos pedidos que são feitos silenciosamente a Ti, nas mentes e corações de cada um de nós. Te pedimos por todos nós, Senhor Deus, pelas pessoas no mundo que estão neste momento passando pelas mais diversas dificuldades, especialmente neste momento de pandemia, as pessoas que estão passando por dificuldades por conta de enfermidades, na sua vida financeira, na sua vida social, na sua vida emocional, enfim, em todos os aspectos. Te pedimos por cada uma delas, pedimos por cada um de nós, Senhor Deus, para que o Senhor derrame a tua graça, derrame a tua sabedoria, derrame a tua força, mova os corações daqueles que podem auxiliar as pessoas em dificuldades e que cada um de nós esteja cada vez mais consciente do papel que temos como cristãos, como pessoas que carregam a luz do teu evangelho neste mundo. Tudo isso pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradeço ao reverendo Moroni por nos conduzir a essa oração. Antes de pedir a bênção ao nosso bispo, gostaria de agradecer, em especial, a cada pessoa que está aqui e também agradecer, em especial, ao nosso bispo pelo apoio que ele deu para que a UJAB diocesana se restabelecesse. O Moroni se empenhou bastante nesse sentido, de mostrar que a nossa igreja tem diversas faces e idades, mas que caminha junto no mesmo propósito. Então, eu fico muito feliz. E em nome também do GT Nacional, nós nos alegramos quando vemos que tanto Rio, São Paulo e Curitiba estão caminhando com a juventude, reativando. Então, para a gente é motivo de muita alegria e de ver que a juventude é parte dessa igreja e ama essa igreja. E nós estamos aqui para trabalhar em conjunto com todos. E isso é o que me deixa feliz. E eu lembro uma frase que eu quero deixar para todos nós, que foi dita pelo bispo, ainda quando era candidato a bispo lá no Meia, que ele disse que ovelha traz ovelha. Então, é nossa responsabilidade como juventude trazer mais juventude para a nossa diocese. Então, agradeço a cada um que se dispôs a estar aqui, mesmo aqueles que não puderam, em nome da UJAB diocesana e em nome do GT Nacional. E agora eu peço ao nosso bispo que nos dê uma bênção. É uma alegria muito grande ver alguns rostinhos novos, outros mais reconhecidos, outros conhecidos pelo Facebook, né, que nos faz conhecer todo mundo, né? É muito bom a gente ver a juventude da igreja, como o Thiago falou, suas diferentes faces, né, diferentes jeitos, às vezes começando lá embaixo, nos mirinzinhos ainda, e indo até aqueles mais experientes já, né, que a gente até fica meio em dúvida se é jovem ainda ou não, mas em todo caso, a gente fica muito feliz por ver essas pessoas todas envolvidas, né, com amor pela igreja e pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos nos despedir pedindo que o Senhor nos dê uma noite tranquila e abençoada, que cada pessoa se sinta fortalecida pela misericórdia e pela bondade de Deus nessa noite, que dê um sono tranquilo, restaurador para a gente, que nos ajude a enfrentar esse tempo de pandemia e da quarentena, que nos dê serenidade para lidar com todas as aflições, angústias que a gente sente nesse tempo. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus sempre nos sustente. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco nesta noite e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.
Amém. Nesse momento, vamos ter o cântico final com a nossa irmã Rebeca. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Muito obrigado, a Rebeca. E agora é aquele momento que todo mundo gosta de abrir os microfones para desejar a paz do Senhor. Que a paz do Senhor seja com todos nós.